E agora, para fechar esse assunto tão importante, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre alguns pontos que eu não comentei na aula, mas que são interessantes que vocês saibam. Primeiro, eu falei que na ressuscitação volêmica, fazer ringue lactato é melhor do que fazer soro fisiológico, mas não diz por quê, né? E aí é muito simples, vocês entendam. O paciente em sepse, em choque, ele tem tendência à acidose. E essa acidose é uma acidose por anion gap elevado, por elevação de anion gap. Lembra que nas acidoses metabólicas eu posso ter elevação de anion gap ou elevação de cloro, para que o paciente tenha acidose metabólica. O comum na sepse, no choque séptico, é que a acidose metabólica seja por elevação de anion gap. O soro fisiológico, o soro NaCl, tem uma concentração muito suprafisiológica. De fisiológico ele só tem um nome, mas tem uma concentração de cloro muito maior do que a gente tem no nosso corpo. Então, existe uma tendência à hipercloremia se eu fizer grandes volumes de NaCl. E aquela acidose que era só por anion gap elevado, agora vai ser por anion gap e por cloro elevados. Então, eu prefiro o ringue lactato justamente para evitar a acidose hiperclorêmica que o NaCl pode causar, ok? Outro ponto importante eu falei para vocês que eu estou lá fazendo minha noradrenalina porque o paciente não respondeu a volume, ou seja, é um choque séptico. Tá lá, chega a 0,5 microgramas quilo minuto, que é aproximadamente 30 ml hora. Eu vou fazer hidrocortisona, vou repor cálcio, vou repor fosfato, vou corrigir a acidemia grave. Fiz tudo isso, o paciente não melhorou. Eu vou, num choque de alto débito, acrescentar a vasopressina, no choque de baixo débito, acrescentar a dobutamina. Em ambos os casos, considere que o paciente começou a responder, começou a melhorar, as pressões estão melhorando e agora eu preciso desmamar esses vasopressores e inotrópicos, essas medicações. Eu começo pela vasopressina ou pela noradrenalina, eu começo pela dobutamina ou pela noradrenalina. Então, eu sempre começo pela noradrenalina. Eu sempre vou reduzindo primeiro a noradrenalina, ok? Duas informações importantes que eu acho que teria que ficar aqui registrado. Olha um quadro, uma mulher de 38 anos com disúria, presunção de infecção ou não? Claro, dor a urinar é uma presunção de infecção. Febre, presunção de infecção. Frequência cardíaca 105, frequência respiratória 24, tá taquipneica, né? Tem uma pressão arterial sistólica de 85/50, tem uma tendência à hipotensão, tem confusão mental, já me deram uma leucocitose aí importante, né? Um PCR bem aumentado e um lactato também aumentado. Essa paciente tem sepsis, pessoal? Essa paciente tem sepsis, sim. Ela tem presunção de infecção e ela tem sinais de falência orgânica pelo SOFA. Ela tem hipotensão e ela tem confusão mental. Ela tem sepsis por isso, porque ela tem sinais de hipoperfusão, hipotensão e lactato alto, comprometimento lá no SOFA do sistema cardiovascular, e ela tem confusão mental, que é comprometimento do sistema nervoso central, ok? O diagnóstico é um sepsis de foco urinário. E aí, tem choque séptico? Não sei. Vamos fazer volume primeiro. Se eu fizer volume e a paciente responder, não é choque séptico. Se eu fizer volume e ela continuar com lactato maior que 2 e hipotensa, é choque séptico. Aí eu vou precisar de drogas vasoativas, né? Mas o que eu vou fazer para essa paciente é hemoculturas, cultura de urina, que é a urocultura, antibiótico precoce, né? Aqui, uma cefalosporina de terceira para foco urinário, tá ótimo. Ressuscitação com cristalóide. Aqui era um paciente aproximadamente com 30 quilos, com 70 quilos, por isso fizeram 2 litros de cristalóide aqui, ringue lactato, né? E eu tô com a droga vasoativa aqui de sobreaviso, né? Mas imagine que eu fiz essas medidas e a paciente melhorou, ou seja, não era um choque, não se confirmou o choque séptico, né? A paciente melhorou. Lembra que eu fiz as culturas, a cultura chegou,
agora, 48 horas depois, né? Cultura chegou, era uma E. coli sensível à quinolona, eu posso descalonar esse antibiótico, tirar a ceftriaxona e colocar a ciprofloxacino. Eu posso descalonar, não só posso como devo, descalonar o antibiótico para um antibiótico de menor espectro, ok? Ok? Quais são os desafios no manejo dessa síndrome tão complexa que a gente gastou aqui alguns vídeos para falar? Um é o reconhecimento tardio. Quanto mais tarde eu reconheço a sepsis, maior o risco de morte, maior o risco de evolução para choque séptico. E a gente viu que no choque séptico quase metade das pessoas, até um pouco mais, a depender do centro estudado, morrem. Né? A resistência antimicrobiana, a gente está com germes cada vez mais resistentes, ISBLs, produtores de carbapenemase, né? Massas, que são germes meticilino resistentes, né? Grãos positivos resistentes, inclusive à vancomicina. Então, a resistência antimicrobiana é muito grande. Recursos limitados, uma heterogeneidade clínica importante. Você viu que esses pacientes, na grande maioria das vezes, ou numa parcela importante, precisam de unidade de terapia intensiva. E, obviamente, é um centro de alta tecnologia que não está disponível em todos os locais do país. Mas a gente pode, sim, sem sombra de dúvidas, fazer a diferença na vida desses pacientes se nós seguirmos o que foi colocado aqui de forma muito detalhada, né? Nessa coletânea de vídeos só sobre sepsis e choque séptico. E aí existem alguns avanços tecnológicos, né, com diagnósticos moleculares mais rápidos, PCRs que identificam vírus específicos, né, meios de cultura que aumentam a sensibilidade, a especificidade para o crescimento de germes, né, mas tudo ainda muito rudimentar. Esses pacientes eles vão ser conduzidos muitas vezes na unidade de terapia intensiva, e lá na unidade de terapia intensiva eles vão receber, sem sombra de dúvidas, uma terapia anticoagulante, né? Tem que fazer profilaxia para TVP. Eu faço com enoxaparina, 40 mg subcutâneo. Se o paciente estiver chocado, o ideal é que eu faça de forma endovenosa, não faça medicação subcutânea, né? Mas a profilaxia anticoagulante, muitas vezes você pode começar até já no departamento de emergência, mas é uma terapêutica mais a médio prazo, mas deve ser iniciada o quanto antes, sim. Controle glicêmico também, metabólico, esses pacientes por terem uma grande liberação de catecolaminas, eles têm tendência à hiperglicemia, então eu preciso controlar a hiperglicemia piora prognóstico, aumenta a mortalidade, então para esses pacientes eu vou utilizar insulina endovenosa, né, justamente para controlar, manter a glicemia de 140, 180. E muitos deles vão precisar de terapia renal substitutiva, né, por disfunção renal. Isso não é novidade para ninguém. Inovações futuras a gente já falou. Farmacologia avançada, muita coisa está sendo estudada, né, como vitamina C mais tiamina mais hidrocortisona. Essa relação não foi bem estabelecida, né, então os resultados são controversos e não há a indicação formal para o uso. Talvez de tudo que está colocado aqui, o que tenha maior probabilidade de nos ajudar é esse novo vasoconstrictor, que é a angiotensina 2. A angiotensina 2 que pode chegar aí como uma alternativa à vasopressina, à adrenalina e até a própria noradrenalina. Estudos vão precisar comparar o uso de angiotensina 2 com noradrenalina, mas aí sim uma arma real, palpável, que pode vir nos ajudar ao combate dessa síndrome. Ok, pessoal? Então, o conhecimento em evolução, é importante conhecer a fisiopatologia da sepsis, é importante a abordagem multidisciplinar, é importante entender que tempo é vida, tempo é tecido, né? E a gente precisa, obviamente, ter esse passo a passo muito bem desenhado na nossa cabeça. Lá no TikTok eu vou fazer um videozinho curto, rápido, explicando mais ou menos o que a gente conversou aqui, mas de forma mais rápida
e celery. Mas eu aconselho vocês a estudarem, a lerem de forma continuada sobre sepsis, choque séptico, porque um dia os senhores se depararão com um quadro assim e é muito bom que saibam o que fazer de forma verdadeira, embasada e segura. Um grande abraço, até os próximos vídeos.